Em alguns momentos a torcida protestou, e aí vocês foram buscar uma virada quando muitos imaginavam que não seria possível mais. Por isso que o futebol é o que é, né? Por isso que nós, jogadores, somos privilegiados de exercer uma profissão. E tem uma profissão que a gente tanto se orgulha, que mexe tanto com o ser humano. Em questão de alguns minutos, segundos, tu é elogiado, glorificado, e no passado segundo, tu é vaiado, criticado. Por isso que a gente enfrenta uma pressão muito grande. Sem desmerecer nenhuma profissão, pelo contrário, a gente tem que reconhecer e respeitar todas as profissões, mas ser jogador de futebol requer um psicológico muito forte. Porque mesmo diante das vaias críticas, tu tem que buscar uma energia que está lá no fundo, aqueles 30% a mais que tu sabe que tu pode buscar, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está jogando no campo que você não está acostumado, que eu tenho certeza que vai ser uma grande arma pra gente esse sintético, que por sinal ficou muito bom. Mas requer tempo para você adaptar. Bolas fáceis que você quer dar no futuro, que é acostumado no campo natural, a velocidade que ela acaba sendo mais rápida, então o passo do futuro ela acaba sendo um pouco mais rápida. E pouca gente reconhece isso. Valorizar o nosso grupo. Eu fiquei aqui fazendo um trabalho específico, mas viajaram no domingo passado, retornaram na sexta-feira à noite, só dormiram em casa na sexta-feira à noite, ontem concentrou. E não é fácil, a gente abdica de muita coisa por isso. Mas a gente sabe o que o Galo representa pra gente, a gente sabe o que é vestir essa camisa, a gente sim, nós jogadores sim temos raça, damos o sangue por esse clube. Por vezes, nós somos reconhecidos, mas temos que honrar e ter a consciência tranquila que a gente dá a vida por esse clube. Muito obrigado, Hulk. Rafael De Angeli. Jogador pesado de um lado, né, Guga? E agora jogador pesado do outro lado também. Thiago Silva, capitão do Fluminense, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o desempenho do time e também sobre o resultado. Thiago, boa noite. Você voltou hoje depois de um período de recuperação, num gramado sintético também, depois de um primeiro tempo onde praticamente os dois times quase não tiveram oportunidade, 5 gols na segunda etapa, né? O que você pode falar um pouco desse desempenho do Fluminense e do resultado também? O desempenho deixamos a desejar, acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo muito ruim, mas eu acho que poderíamos fazer melhor, né? Acho que essa tem que ser a nossa cobrança, de olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, né? Não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando, a gente não vem desempenhando bem. E com isso as coisas não estão acontecendo, né? E hoje a gente sai na frente, depois a gente para de jogar. Enfim, é difícil, cara. É difícil. Thiago, eu queria te perguntar também sobre um momento no jogo que você conversa com o Hulk, ele dois jogadores assim que tem um currículo como vocês têm, né? Você e o Hulk, e vocês conversaram ali no segundo tempo durante um momento. Fala um pouquinho de como é que é também enfrentar jogadores que são tão importantes no futebol e o que vocês falaram. Sobre Aquela conversa que você teve com o Hulk no segundo tempo, o que vocês conversaram? foi de jogo da cobertura que eu fiz, ele falou que eu estava muito rápido. Eu apenas consegui ler a situação um pouquinho antes, e com o campo sintético, quando ele foi colocar na frente, ela adiantou um pouquinho. Eu já imaginei que fosse acontecer, pelo campo ser rápido, ser um campo sintético. Enfim, o sintético hoje não fez diferença, porque eles também não estão acostumados. Mas não é o que a gente quer para o nosso futebol. Não é contra o Atlético, contra os times que têm campo sintético. Mas é contra o espetáculo, né? Enfim. Mas é o momento da gente olhar para dentro, olhar no espelho, ver o que a gente tem para fazer para melhorar. E melhorar. Quarta-feira tem um jogo importante, um jogo teoricamente decisivo para a gente. Depois a gente sai para Caxias, onde a gente tem que pontuar. E no momento tá difícil. Vamos tentar recuperar da melhor maneira possível. Depois de um mês quase que eu não jogo, hoje até que eu consegui suportar bem, até no campo sintético um pouco mais duro, consegui desempenhar um papel teoricamente bom, mas não foi o suficiente para ajudar. Então a gente tem que minimizar esses erros aí, porque todo jogo a gente vem tomando gol e não é por aí que a coisa tem que andar, sabe? Time que quer brigar lá em cima tem que tomar o mínimo de gol possível. Porque eu nunca vi um time campeão tomando gol todos os jogos. Isso não é desculpa, não é colocando culpa em ninguém. Eu acho que é um contexto geral que a gente tem que avaliar e cuidar. Conseguimos empatar um jogo difícil depois de eles terem virado.
E aí no último minuto você toma o gol, depois de 3 cobranças no mesmo lugar. Enfim, vamos descansar, falar o que tem para falar dentro e tentar reverter isso nos próximos jogos. Obrigado, Thiago. Guga? Caramba, Declaração forte, que hein? declaração forte. Às vezes falta caráter ao time, mas ele quer resolver essa parada dentro de campo. Bolinha na tela, gol na reta final do Choque Rei. Vitor Roque aos 49 minutos. Palmeiras, que força mental do Palmeiras. A gente já vai trazer esse assunto para o nosso aqui. Final, Palmeiras 1, jogo encerrado, 0 para o São Paulo. Líder isolado, Palmeiras. Vai 19 pontos. Pois é, Palmeiras brigando lá nas cabeças, onde quer estar um dia o Atlético, que é posto por vocês, comentaristas, desde o início, né, um dos candidatos a título. É até difícil a gente organizar, e eu entendo muito o Thiago dar uma declaração na posição de capitão, mas raciocinando a 180 minutos, com tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo. Tudo se concentrou no segundo tempo. Vamos organizar a casa. Como é que o Atlético vence o jogo? Começa por você. Não, primeiro sai um gol do Fluminense meio que despretensioso, né? Numa jogada errada, num passe que o Canóbio tentou forçar pro Fuentes, ó, sai errado, aí ó, dominada, bola dominada, o Leandro sozinho tentou fazer uma graça, e aí a coragem do Canóbio arriscar esse chute difícil, que pegou bem nela para fazer o primeiro gol. E aí o Atlético vaiado, o Atlético cobrado, veio na jogada individual do Rubens, também numa pancada de fora da área, empatar a partida. E aí, a partir daí, eu acho que o Fluminense se desorganizou um pouco. E diante dentro da casa, a atmosfera, as substituições do Atlético fizeram diferença, como a entrada do Júnior Santos fizeram com que o Atlético tivesse uma reta final melhor. O jogo foi tão elétrico, eu não consegui perguntar pro Ricardinho ainda. Você achou que o Fábio falhou? O Roger disse que não, que foi um chute rápido a bola. É uma bola forte em cima dele, né? Eu acho que eu não coloco falha dele, não. Distância curta, ele não esperava e também não dá para esperar, né? Agora o Atlético virou o jogo, né? Conseguiu, com as substituições, como eu disse, melhoraram muito o segundo tempo do Atlético. O Fluminense empatou, como o Roger falou, e no finalzinho, na insistência, e é o que eu disse do torcedor do Atlético. Precisa dentro de casa, nessa arena maravilhosa que o Atlético tem, o torcedor precisa empurrar. Às vezes que a senha foi o gol do Rubens, mas depois, quando a torcida esteve com o time virou. Tomou um empate, pressionou de novo, fez o terceiro gol. Então a torcida precisa aqui estar ao lado do time para que esses jogadores possam performar mais. Eu nunca tinha visto uma torcida chamar o time de sem vergonha 2 vezes e o time passar à frente do placar 2 vezes. Acontece. Time grande é assim, Guga. Time que tem pressão o tempo todo, os atletas têm que ter a consciência que vestem uma camisa gigante e que tem que administrar essa pressão. Gols do Brasileirão, Eduardo Moreno. Vamos lá, Vilani. Terminou agora há pouco, hein? A vitória no clássico foi do Palmeiras. A gente começa mostrando para você o lance. O chute do Felipe Anderson e no rebote, Vitor Roque marcou. O lance ainda foi analisado, mas a posição era legal. O Alan Franco dava condição para o Vitor Roque. Vitória do Palmeiras. Esse gol colocou o Palmeiras na liderança do Brasileirão, 2 pontos à frente do Flamengo. O Sport, na Ilha do Retiro, recebeu o Cruzeiro. O Cruzeiro passou o carro. Christian abriu o placar. Caio Jorge faz o segundo do Cruzeiro, batendo cruzado. E depois aparece o Matheus Pereira. Ainda no primeiro tempo, ele faz 3-0. E na segunda etapa, aproveitando ali um presente do colombiano Viveira, olha só, ele vai recuar mal a bola, dá um passe, né, para o Matheus Pereira. E então, corta o goleiro e manda pro gol. Goleada do Cruzeiro, 4-0 sobre o Sport. Cruzeiro no G4 e o Sport lanterna ainda não venceu, Vilani. Os 3 jogos, portanto, de hoje. Esse aí foi um pouquinho mais cedo, começou às 4 da tarde. O Palmeiras bate o São Paulo por 1-0. E o Atlético vence por 3-2 aqui na Arena MRV, na reinauguração do estádio, bate o Fluminense. Classificação do campeonato, gente. Temos bola para rolar ainda, jogo hoje, jogo amanhã. Mas de momento, tá assim, ó. Palmeiras líder do campeonato no último lance, hein? 19 pontos. Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, Atlético, Fluminense e Atlético. Olha os vizinhos aqui, já na tabela de classificação. O Galo, com 2 vitórias seguidas, é catapultado lá para o pelotão de elite. Está assim o G6 do Campeonato Brasileiro. Vasco, Juventude, Santos e Sport, de momento, são os 4 últimos, os times da zona do rebaixamento. Pouco a pouco as coisas vão se assentando, né? A gente está batendo aí 25, quase 30% logo do campeonato. Quase metade do primeiro turno, né? As equipes vão se posicionando dentro das suas expectativas. Senão a pressão